Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a todos aqueles irmãos convidados que aqui se encontram a convite dos nossos benfeitores espirituais, a todos aqueles que foram conduzidos por alguma razão, por alguma necessidade. Nosso muito boa noite e espero que o conteúdo dessa noite possa contribuir mais uma vez para o nosso despertar de consciência, para que consigamos cada vez mais trabalhar o nosso interior. Hoje vamos falar sobre uma doença muito grave que afeta a grande parte da população. É a doença da alma. Dando continuidade ao próprio tema que tivemos na quarta-feira, vamos falar sobre essa doença chamada egoísmo. Egoísmo, a doença da alma. A importância da reflexão sobre essa doença, muitas vezes ignorada pela grande maioria das pessoas, porque infelizmente é muito comum nós observarmos, quando se fala de doenças, nós observamos tudo, mas nunca paramos para refletir o egoísmo como uma doença. E a doutrina espírita nos faz essa advertência para que possamos parar, refletir sobre essa doença, que no fundo, como doença da alma, ela acaba por gerar naturalmente a doença no corpo biológico também. E por vezes é comum nós estarmos preocupados no combate da doença do corpo, a doença fisiológica, através da medicação, de inúmeros tratamentos existentes, mas nem sempre paramos para refletir na verdadeira doença que gera essas outras que se somam ao nosso corpo físico. Por vezes nós não paramos para refletir e muitas das dores, dos quadros de ansiedade, de depressão e de tantos outros estão relacionados com a doença da alma chamada egoísmo. E a maior dificuldade que hoje nós temos enfrentado é fazer o reconhecimento da presença dessa doença. Como existe hoje da nossa parte essa dificuldade e ignoramos essa presença, dificilmente poderemos curar outros sintomas que surgem no nosso corpo ou outras doenças psicossomáticas por ignorar exatamente esta doença da alma chamada egoísmo. Então, como estamos na altura do Natal, numa época em que é suposto estarmos mais sensíveis, vamos refletir um pouquinho sobre o nosso coração, sobre o nosso estado de doença ou de saúde. Eu converso com tantas pessoas durante a semana, durante os meus dias, e é impressionante. Mas na grande maioria das pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, o que eu tenho notado é que é uma minoria que consegue identificar essa doença. Mas como assim, Sidney? Normalmente, quando eu estou interagindo ou falando com pessoas que me procuram por algum tipo de ajuda, eu entrego para elas o que nós chamamos de anamnese. E junto com a anamnese, eu também partilho alguns exemplos de dificuldades, deficiências comportamentais. Entre elas está lá o egoísmo. E eu peço normalmente para que essa pessoa me ajude, mas onde ela mesma
faça o quê? Faça a identificação, faça o reconhecimento das dificuldades, das imperfeições que ela acredita que ela possui, que ela tem. Então é curioso porque ela consegue identificar algumas deficiências e apontam. Mas eu diria a vocês que 90% das pessoas não reconhecem o egoísmo. Das pessoas, elas não se reconhecem, elas não se identificam como egoístas. Por vezes, o fato de fazerem algumas coisas, de ter algum gesto no dia a dia, por si só, elas acreditam, elas se iludem, elas acham que aquilo por si só é o suficiente, é o bastante para que ela se identifique como pessoa boa. Olha que interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, para que consigamos perceber um pouco mais. Primeiramente, qual a causa do nosso egoísmo? Vamos pensar um pouquinho. Qual é a causa? De onde veio? Como nasceu? Por que ainda está tão presente? Vamos falar sobre tudo isso hoje. Por que ainda se faz tão presente? De onde vem? Por que existe? O que ele causa? O que ele promove? É importante nós compreendermos para que nós consigamos banir, lutar contra isso. Hoje a medicina, os profissionais da saúde, os cientistas, estão todos trabalhando na busca do desenvolvimento de vacinas, de medicações, de tantas coisas. Para quê? Para curar o corpo físico. Nos sentimos mal, procuramos as urgências, o nosso médico, um especialista A, B ou C, à espera de encontrarmos um medicamento que cure aquela doença, aquela dor, aquela enfermidade. É importante isso. A doutrina espírita, com seus cientistas espirituais, estão nos ajudando também. Nos trazendo a medicação para combater essa doença, que por vezes a medicina não fala tanto. Os profissionais de saúde não falam tanto dessa doença. Não se medica, não há medicação. Atualmente, na estrutura da nossa saúde, da medicina atual, para tratar essa doença. Trata-se outras doenças. Quantas e quantas pessoas estão sendo tratadas pelos profissionais da área de saúde por uma determinada doença, mas não se questiona muitas vezes de onde surge ou de onde surgiu aquela doença fisiológica que se manifestou naquele corpo. Procuramos, encontramos alguma medicação que alivia as dores, que nos dão algum oxigênio, mas o fato é que a pessoa continua doente na mesma, porque a raiz da doença chama-se egoísmo. Olha que interessante. Muitas doenças hoje que estão cristalizadas, somatizadas no nosso corpo biológico, têm a sua origem onde? No egoísmo. No egoísmo. Mas não se fala sobre isso. Nós não falamos. Nos queixamos dos sintomas. Nos queixamos do não funcionamento de um determinado órgão, do nosso mal-estar. E procuramos sempre um auxílio para combater ou para auxiliar o nosso órgão, o nosso corpo físico. Curiosamente, nós que temos a oportunidade de trabalharmos e falarmos muitas vezes com muitos espíritos, ou seja, pessoas
que já deixaram o corpo físico, que já desencarnaram, é curioso, elas continuam doentes, a sentir as mesmas dores, os mesmos sintomas. Porém, no estado em que se encontram, já não conseguem recorrer aos médicos convencionais da Terra, que normalmente o assistiam. Muitos se iludem, muitas vezes, por desconhecimento, que com a morte física, a morte do corpo, tudo se resolve. Acabaram-se os problemas. Pelo contrário, eles permanecem, eles continuam. Porque o problema ou a doença em si, ela nunca esteve somente no corpo físico. Ela se somatizou no corpo físico. E aí, eis a pergunta, né? Nós queremos de fato curar? Queremos de fato saúde? Aí deveríamos parar um pouquinho para encontrarmos o quê? A causa. A causa. Eu tive a oportunidade de atender uma pessoa hoje e ela me falou assim: oi Cid, né? Quanto tempo que eu não te via? Eu falei, que legal, muito bom te ver. Ela falou assim: olha, eu já recorri a uma série de profissionais de saúde. Por último, eu estou saindo da psiquiatria, que me ajudou, mas eu continuo igual. A medicação que eu venho tomando nos últimos anos até tem me ajudado, mas tem aumentado cada vez mais as doses. E eu continuo aqui dentro mal. Eu falei com uma pessoa, ela me falou de você. E quem sabe você pode me ajudar. Porque eu tenho tomado a medicação, mas uma coisa que eu noto que a medicação não faz comigo é tirar essa mágoa do meu coração. Eu sinto um ódio que você não pode imaginar. Eu sinto uma raiva do que aconteceu comigo, do que fizeram comigo. E a medicação não faz nada para isso. Me alivia, mas não tira isso. E quando eu chego no meu médico, no meu psiquiatra, eu falo que não estou bem. E por último, ele tem aumentado a dose da medicação. Eu comecei a perceber que a medicação não muda o meu padrão de pensamento e os sentimentos que eu guardo aqui dentro. Olha que interessante. O que ela deixou claro ali? Que a doença é outra. E que essa doença não será combatida, tratada com a medicação. A medicação pode e vai ajudar, mas não vai curar. Mas são poucas pessoas que hoje têm essa sensibilidade e estão procurando a verdadeira cura. Porque procurar a verdadeira cura implica você ter a coragem de reconhecer que está doente. E quando eu falo reconhecer que você está doente, por vezes reconhecer que você é egoísta. Olha que interessante. Aí é a nossa dificuldade. Há alguns que já conseguem fazer isso. Já conseguem reconhecer. Que já é um passo. Mas é o bastante? Não. Não. Porque se você só apenas se reconhece, mas também não procurar fazer um trabalho para remover, para eliminar, estamos na mesma. Não mudou muita coisa. A doutrina espírita, o espiritismo, ele tem esse papel de nos fazer esse alerta, esse abanão, nos chamar à razão, nos convidar para essa mudança, essa transformação. Curiosamente, eu tenho notado isso nas pessoas. Elas falam constantemente da importância, da necessidade de quê? Mudança, mas sem esta identificação, sem esse reconhecimento. E foi exatamente por isso que eu trouxe esse tema no dia de hoje. O egoísmo e o orgulho
tem a sua fonte num sentimento natural, onde instinto de conservação foi dado a todos nós. Todos nós temos o quê? O instinto de conservação. De nenhum modo Deus criou o homem egoísta e orgulhoso, de modo algum. Criou simples e ignorante. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu. Que instinto? O de conservação. Ele passou o quê? Exagerar. Querer a mais. Conservar a mais. Existe algum mal em você conservar a mais? Depende. Depende. Quando é uma conservação, pensando apenas no seu ego, na sua estrutura, aí nós temos problema. Allan Kardec, em Obras Póstumas, que diz isso. Essa doença é grave. Olha só, uma pergunta feita ao Livro dos Espíritos, na questão 785. Então vamos lá. Qual o maior obstáculo ao progresso? Todos nós que estamos aqui, o que nós estamos querendo? Progredir. Nós queremos o quê? Evoluir. Nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores. E aqui a questão, no Livro dos Espíritos, 785, é feita essa pergunta para a espiritualidade. Qual o maior obstáculo ao progresso? Aí vem a resposta. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, ok? Aqui a resposta dos espíritos, eles estão se referindo a um progresso moral, não material, ok? Porquanto o intelectual se efetua sempre. Intelectualmente, você percebe, você identifica as pessoas crescendo, evoluindo constantemente. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Livro dos Espíritos. Já na questão 913 do mesmo livro, outra pergunta feita para os espíritos. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Olha só. Dentre todos os vícios, qual que se pode considerar radical? E os espíritos respondem. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo é o mais radical. O egoísmo é o mais radical, é considerado pelos benfeitores espirituais. Porque daí, do egoísmo, deriva todo o mal. Todo o mal deriva do egoísmo. Estudai todos os vícios, todos, e vereis que no fundo de todos, há egoísmo. Se nós observarmos, dentre todos os vícios, dentro dele está lá o egoísmo. Pode observar. Por mais que ele possa combater, você pode combater uma série de deficiências que você tem. Se você não for na raiz, que é o egoísmo, não chega lá. Quando você elimina o egoísmo, o restante vai em cadeia, vai junto. É como se ele fosse o coração de todos os outros vícios. Então, o nosso foco, a nossa missão, o nosso objetivo está ali, em combater exatamente esse vírus nocivo. Acabar onde? Pela raiz. E quais são os sintomas? Vamos pensar um pouquinho aqui. Quais são os sintomas do egoísmo? Por vezes, nós temos alguma dificuldade de perceber.
já que não somos egoístas, mas será que não temos esses sintomas? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O egoísmo, ele leva a pessoa a fixar-se em si somente. Ela só olha de uma forma exclusivista só para ela, ok? A querer todas as vantagens e benefícios para si ou primeiramente para si. Para mim, depois para mim, depois para mim, é mais ou menos isso. Sem qualquer cogitação, olha só, sem qualquer cogitação para as necessidades dos outros. Outro sintoma. Ele desperta na criatura, em nós, o apego patológico às pessoas. Sabe o apego que você tem às pessoas? A coisas. É um sintoma. Aos bens materiais. Às situações. Ele produz frieza emocional. O que é frieza emocional? Você vê uma pessoa precisando. Você sabe que ela não tem meios. Você sabe que está passando por dificuldades. E você sabe que você pode fazer diferença na vida da pessoa. E você sabe que você pode ajudar de alguma maneira. E você se torna uma pessoa fria. Não, mas ela se ajeita. Ela vai encontrar uma saída. Ela vai encontrar uma forma. Ou seja, você passa a agir com frieza a dor, a dificuldade, o sofrimento do outro. Porque você passa por ali, você vê a situação e você não se mexe, você não se move. Então, você sendo o quê? Frio. Você é frio à dor do outro. Você é indiferente. Quantas vezes nós passamos por situações, por pessoas que você poderia de alguma forma fazer a diferença. E nós inventamos desculpas, porque eu não posso, porque eu não tenho tempo, porque eu não disponho disso ou daquilo. Nós começamos a inventar coisas para justificar. Isso chama-se o quê? Egoísmo. Eu estou aqui a dar um pequeno exemplo de um sintoma. Um sintoma. Então, se em algum momento você perceber que esse sintoma está dentro de você, se há um sintoma, é porque há alguma coisa aí. É importante essa reflexão. O distanciamento das privações dos outros. Ou seja, eu sei que ali, naquela zona, naquela região, naqueles lugares, existem pessoas que vão me importunar, que me pedem, que me solicitam, ou são pedintes, ou têm dificuldades, ou são pobres, aquela região, aquela zona. Existem muitas privações e eu desvio, eu vou para um outro lugar, eu me afasto porque isso me incomoda um pouco. Distanciamento das privações dos outros. Agindo com o quê? Com a indiferença. Eu sou indiferente. Não é comigo. Eu não posso fazer nada, isso é coisa do mundo. Eu faço a minha parte do trabalho, eu pago os meus impostos, eu contribuo, eu ajudo um ou outro, mas eu tenho que garantir o meu. E por vezes eu me iludo pelo fato de eu fazer algumas coisas, isso já é uma bandeira que eu sou uma boa pessoa. Só que na verdade eu crio o quê? Distanciamento. Eu não quero envolver. O egoísmo está aí. Mas não só nesse sentido. Não só nesse sentido. Eu, por vezes, eu vou buscar exemplos muito mais próximos. Em casa, na nossa família. Tá bem? Vamos mais próximo. Você vê, por vezes, a sua esposa ou seu esposo precisando de você de alguma forma.
a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. E você é incapaz de se mexer, de se mover, para fazer alguma coisa para aliviar a dor, a dificuldade, o cansaço daquela pessoa. Por vezes você se faz de morto ou de morta, não é com você, é com o outro. Por vezes você não divide. Você tem dificuldade de dividir, de partilhar as tarefas, os afazeres da casa. As pessoas, por vezes, estão no centro espírita, nas igrejas. Elas percebem que há coisa que elas poderiam fazer. Não, mas não é comigo, sabe? Eu não gosto de mexer nessas coisas. Eu sou assim, sabe? Eu gosto de estar no meu cantinho. Eu gosto de estar no meu cantinho. Ou por vezes você até observa que há algo que você poderia fazer, mas que você não faz. Ali. O egoísmo está sempre o quê? Presente nesse caso. Quantas vezes você vê filhos, filhas em casa, que a mãe ou que o pai trabalha o dia inteiro. E por vezes aquele filho ou aquela filha tem casa. E o pai ou a mãe chega em casa ainda, tem que fazer o trabalho de casa. Tem que adiantar um lado dele ou dela. O que você vê ali claramente? Egoísmo, literalmente. Onde eu me recuso a ajudar quem me ajuda. Eu poderia citar aqui uns exemplos hoje. Outra consequência. Vamos falar aqui um pouquinho do que acontece com o egoísta. Uma insatisfação. O egoísta ele passa a sentir cada vez mais uma insatisfação. De que forma? Porque ele deseja ter sempre mais e isto não tem limites. Então, ele quer mais. Ele precisa. Então ele quer mais. E ainda está sempre um vazio dentro dele. Nada o preenche, nada o satisfaz. É importante essa linha de compreensão. Esse vazio existencial, essa incapacidade de se relacionar, a própria repressão dos sentimentos de amor. Mas como assim repressão dos sentimentos de amor? Sim. Porque quando você passa a agir de uma forma egoísta, você não consegue amar as pessoas. Você não ama. Sabe por quê? Você só pensa em você. E quanto mais você se concentra só em você, você sente um vazio cada vez maior. Curiosamente, quando você tem a oportunidade de poder fazer alguma coisa por alguém de bom, quem já teve essa oportunidade, é curioso que você sente o quê? Preenchido por dentro quando tem essa oportunidade. Porque o bem que você faz leva-o a sentir preenchido com esses sentimentos. E ao contrário, o egoísta ele sofre com isso. Porque como ele não tem esse amor, essa empatia, esse desejo de ver o bem do outro, ele é uma pessoa vazia. Ele é uma pessoa, no fundo, triste. Ele é triste. Por vezes ele tem coisas, mas ele é vazio por dentro. E essa insatisfação, porque ele está tão doente, que ele quer mais e mais. Não, nada chega. Olha o nível da doença. Ele, por vezes, já tem mais que o suficiente, mas não basta. Ele quer mais. E quanto mais o vazio ele tem dentro dele. O medo de perder o que possui, leva à desconfiança. Normalmente, o egoísta é um sujeito muito desconfiado. Muito desconfiado. Porque ele pode perder. Ele cuida de tudo e de todos, porque ele não pode perder.
A pessoa termina possuída por aquilo que deseja possuir. Isaías. A pessoa termina possuída por aquilo que deseja possuir. E acaba assim. E na sua grande maioria, desencarnam, solitários, tristes, vazios, agarrado àquilo que ela julgou ser o mais importante. Deixando de ter tudo isso, porque nada é nosso. Aí ela percebe o nível da enfermidade que ela tem, que está presente. Egoísmo e materialismo. Aquela crença de tudo acabar para o homem depois da morte. Olha só. Quantas pessoas nós conversamos que ela acredita que com a morte física tudo acabou, não há mais nada, não há nenhuma consequência, tudo se finaliza. Então, ela desconhecendo, o que ela faz? Por que ela vai se privar? Por que ela vai deixar né, de viver uma vida grande, uma vida boa, para cuidar do outro? O que ela ganha com isso? Que benefício que ela tem? Então, esse próprio desconhecimento leva muitas vezes essa pessoa a estar nessa condição. E quando você começa a ter o entendimento, a clareza de tudo isso, você começa a perceber, primeiramente, que não é bem dessa forma, que a vida continua. E que aquilo que você tem é um empréstimo. Mas, infelizmente, o homem que ainda não tem essa visão, que alimenta essa ideia de que tudo acaba com a morte, ele se concentra apenas no momento, na realidade, naquilo que ele tem agora. Ele acredita que é por ali que segue a vida. Ou seja, ele não partilha da ideia de que ele precisa, ou que faça sentido, ou que ele está construindo algo com aquela atitude, com aquela ação. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base, sem nenhuma razão de ser, quando não se compreende esse papel. E para finalizarmos, vamos colocar aqui qual o papel do Espiritismo. Na questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições, o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Olha só, é da matéria. E como nós estamos ainda muito apegados à matéria, muito ligado, nós temos uma dificuldade de se desprender. Está muito ligado. Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Ou seja, quando eu passar a ver a vida espiritual, a vida moral, acima de tudo, muda tudo. Porque eu começo a entender, fica claro dentro de mim. Eu entendo que tudo isso aqui são objetos. Que nada disso aqui me pertence. Que eu estou aqui de passagem. Que nem aquele corpo que eu julgo ser meu, é meu. Nada. E eu começo a olhar como uma oportunidade de crescimento. Eu me percebo como um espírito em evolução. E que os bens terrenos são bens terrenos. Mas vale o que vale. É o que é. E o que mais importa é o que me espera. É o que eu faço para aquilo que eu posso ter. Mas não sob o ponto de vista material. Porque eu estou muito vibrando em uma outra estrutura. Em uma estrutura muito mais espiritual.
Então, nesse contexto, eu passo a olhar cada alma, cada espírito, cada pessoa como meu irmão. Eu começo a entender cada pessoa como a minha missão, como algo que eu posso fazer para melhorar a vida dessa pessoa, ou desse planeta, ou de tudo que está à minha volta. Eu me desapego disso. Eu começo a entender que isso aqui pertence a esse espaço. E que eu posso fazer uso disso aqui para uma gestão, para uma administração de ajuda, de amparo a todos. Mas entendendo que isso é do Pai. É do Pai Celestial. Então eu começo a não dar mais a importância. Importância que às vezes nós damos aos títulos, às posições, a uma aparência física, aos tesouros e tantas outras coisas que por vezes nós damos tanto valor. Então eu começo a estar num outro nível. Em um outro nível. Só que o nosso nível de apego a coisas, a pessoas, aos bens, a tudo que está na terra, está tão enraizado em nós, que temos essa dificuldade de quê? Desapegar. Desapegar. E isso faz com que nós estejamos doentes. É curioso, vocês não imaginam que os espíritos, depois de desencarnados, eles continuam presos aonde? A matéria. A matéria. Continuam presos aos bens terrenos, presos aos títulos, às posições, presos a pessoas, presos aos vícios, porque não conseguiram se desmaterializar. Está ligado na matéria. Porque em cima do egoísmo vai surgindo outros vícios. O egoísmo é o pai de todos, mas junto vem em cadeia, em sequência, outros vícios que te arrasam. Só que nós não paramos para fazer essa reflexão. Nem sempre tomamos essa decisão de querer combater essa doença, de procurar uma medicação para combater essa doença. E qual seria a medicação? Caridade. Nos tornarmos caridosos, nos desprendermos dos bens. Quando eu falo me desprender dos bens, pode soar mal isso, né? Não estou dizendo que você tem que doar tudo que você tem e se livrar disso. Não, não é nesse sentido. Não nesse sentido propriamente. Mas fazer um uso correto, adequado, coerente daquilo que te foi cedido, emprestado, partilhado. Quem fala dos bens, eu diria também do nosso tempo. Porque hoje existe uma dificuldade muito grande em muitas pessoas de se dar. Por vezes hoje você nota que muitos pais, familiares, dão coisas, o tempo todo dão coisas para os filhos, para os netos. Porque para muitos é fácil dar coisa porque tem muitas coisas para dar. Mas ele tem uma dificuldade de quê? De se dar. Dar o seu tempo, dar o seu carinho, dar a sua atenção. E isso é muito importante. Há um vídeo muito interessante que eu sugiro para vocês. Está no YouTube. Chama-se O Teatro da Morte. O Teatro da Morte. É muito divertido. Então conta-se uma história muito engraçada. O senhor, ele é um empresário muito rico, e nessa peça teatral, a esposa telefona, ele atende o telemóvel ou o celular, para quem preferir, e de repente ela diz assim: amor, nós não podíamos fazer aquela viagem? Que viagem, mulher? Você acha que eu tenho o que fazer? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho trabalho, eu tenho reuniões, eu tenho viagem, eu tenho isso, e fica me importunando com essas coisas. Mas amor o quê?
O que te falta, mulher? Você tem um cartão de crédito sem limite. Você tem um carro do ano novo para andar. Você tem roupas. Você tem o que você quiser. O que mais você quer? Amor, carinho, atenção, não sei o quê. Aí ele começa a gozar um pouco a situação. E curiosamente, na simbologia passa um pouquinho, a morte aparece. A morte aparece e vem para buscá-lo. E ele tenta negociar com a morte. Então é um teatro muito engraçado que vocês devem assistir. É muito divertido. Mas, por que eu disse isso? Muitas vezes, aquele homem, sabe, ele acha que dar o cartão de crédito, dar o carro do ano, dar a roupa XPTO, dá tudo. Ele tem dificuldade de quê? De se dar. De se dar. Ele é milionário, tem tudo, mas a família não tem nada dele. Por quê? Porque ele só tem dinheiro para dar. E acontece uma cena muito engraçada desse teatro, que ele fala para a morte assim: ó, dona Morte, vamos negociar, porque para tudo tem um preço. Vai lá, diz lá, quanto é que a senhora quer? Eu faço o cheque agora. Diz lá, para ele ter mais 20 anos. Aí a morte fala assim: olha, comigo não tem negócio não. Quando eu venho buscar, eu venho buscar. E aí ele brinca, e no final, a morte dá para ele alguns dias só. Aí em seguida ele pega o telefone e telefona para a mulher: amor, eu estive pensando, vamos fazer aquela viagem, né? Vamos aproveitar. Afinal de contas a vida é tão rápida, né? Porque ele percebeu que estava indo para a morte, né? Então é muito engraçado isso. Mas o que é aquilo ali? Egoísta. É o sujeito egoísta. Então ele se recorre à mulher quando ele percebe que a morte está o quê? Chegando. Então é uma metáfora para que nós façamos uma reflexão do quanto o egoísmo está presente em nós. Então hoje você nota que pais têm dificuldade de quê? De se doar para os filhos. Na altura agora do Natal, nós estamos diante de uma fase em que todo mundo dá tudo e um pouco mais. Tudo e um pouco mais, materialmente falando, matéria. Como se isso fosse amor, fosse afeto. Postagem daqui, postagem dali, todo mundo solidário, né? O mundo da solidariedade. Eu diria o mundo da falsidade e da hipocrisia. Porque nós não damos, por vezes, aquilo que de fato é importante. A ideia de hoje foi que todos nós pudéssemos fazer um exame de consciência. Até que ponto, você que está me ouvindo, você também não é egoísta. Eu, assumidamente, eu sou. Há muito tempo eu consegui reconhecer, infelizmente, essa doença ainda presente em meu coração. Muito presente. Em vários momentos eu consigo reconhecer e identificar, infelizmente, essa doença que eu tenho procurado trabalhar. E reconhecê-la tem me ajudado bastante. Mas só reconhecer não chega. É importante que eu passe cada vez mais fazer um trabalho interno para que eu tenha a minha saúde verdadeira, o meu equilíbrio. E se nós que andamos num centro espírita, nós que andamos reencarnado nesse plano, não tivermos a sensibilidade para identificar os sintomas aqui mencionados, ao ponto de reconhecer que está presente em nossos corações, na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa casa, com a nossa família, na nossa sociedade, com as pessoas à nossa volta, perceber o nosso nível de apego, de dificuldade de desprendimento. Se você não conseguiu identificar isso, parabéns, você é uma pessoa iluminada. Adoraria ter o prazer de poder te conhecer, que é uma pessoa mesmo iluminada. E é importante isso. Mas se você é doente assim como eu, vamos trabalhar para o seu bem. Porque é um trabalho muito individual. Só nós, individualmente, podemos combater a doença que está dentro de nós mesmos.
Infelizmente, muitos que estão me ouvindo não estão escutando, só estão ouvindo. Mas qual é a diferença do ouvir e do escutar? O ouvir entra pelo ouvido e sai pelo outro. O escutar, você escuta com o coração, com a consciência e consegue perceber, de fato, isso é para mim. Eu também tenho essa doença. Eu preciso combater para que eu seja melhor. Jesus Cristo, nosso médico, está nos alertando para que nós possamos trabalhar nessa nossa transformação, para termos esse desprendimento, esse equilíbrio e essa tranquilidade para a nossa vida. Isto é muito importante. Aqui na Europa, conta uma história de uma guerra. As crianças que mais sofriam. E havia um senhor muito abastado, muito dinheiro. Então ele reuniu ali, naquela pequena região, naquele vilarejo, as 20 crianças que existiam. E falou assim: enquanto a guerra existir, todos os dias eu virei aqui nessa praça e havia muita fome. Eu vou dar um pão, todo dia um pão, para cada criança. E todos os dias, as 20 crianças iam lá para buscar o pão. E era uma briga entre as crianças, empurrões e socos para quem pegava o maior pão. Todo dia era aquela confusão. Bota lá os pães para cada uma das crianças. Havia uma miúda, uma menina, que ela ficava de canto, ela esperava com que todos pegassem o maior, o médio, enfim, os pães que davam. Ela sempre ficava por último. Aí ela se aproximava do Senhor e sempre o que ficava para ela era o pão menor, o pão pequenino. Ela sorria, agradecia e levava o pão para casa. E assim era o ritual dela. Ela sempre era a última. E um dia, esse senhor faz uma coisa engraçada. No final, ele deixou um pão ainda menor, fininho para ela. Ela pega o pãozinho fininho e leva para casa. Sorri e agradece, vai para casa. Quando chega em casa, a mãe parte o pão. Lá dentro havia 5 moedas de ouro. Ela ficou impressionada e voltou correndo para entregar para o senhor, que ele tinha se enganado. Falou: não, eu não me enganei. Era para você mesmo. Era para você mesmo. Então é curioso como a vida está sempre atento às pessoas com o coração e com a generosidade. Deus está sempre olhando. A espiritualidade está sempre atenta. Então observe que ela não estava naquela briga. Ela sabia que o Senhor ia dar um pãozinho para ela. Ela não queria tirar vantagens, benefício de ninguém. Não. Era um momento difícil, as pessoas são muito delicadas. Então, quando você começa a combater muitas vezes dentro de si algumas dificuldades, a vida sempre traz aquilo que você precisa. Não é preciso passar por cima de ninguém, atropelar ninguém, brigar com ninguém, pisar em cima para pegar o maior pão. Não passa por aí. Tem para todos. É importante isso. Então, combater o nosso egoísmo é importante. E muitas vezes nós não damos conta. Eu vou dar exemplos muito simples para vocês. Eu tive situações de estar com a minha filha numa fila de supermercado e vi pessoas correndo para passar na tua frente. Aí você olha para isso, você dá um sorriso, eu não estou entendendo. E as pessoas não perceberam isso. Quer tirar vantagens em tudo, quer ganhar em cima de tudo. Há uma fila no supermercado, das coisas mais, ok, você vê ali. A insensibilidade. Eu poderia citar tantos exemplos. Então nós percebemos cada vez mais o quê? Em nossos corações, o egoísmo é muito grande. A nossa insensibilidade com muitas pessoas, o tempo todo, a todo tempo.
Que o Natal, para todos nós, possa ser um Natal de muita reflexão. Mas uma reflexão no sentido de trabalharmos a nossa solidariedade, a nossa bondade, o nosso amor verdadeiro, o nosso desprendimento. De aprender a nos darmos mais e dar menos coisas. Entender qual é o verdadeiro sentido do Natal, que não é só o Natal no mês de dezembro, que é o Natal de janeiro a dezembro. Isso significa claro. E que Natal não é dar prendas, não é trocar prendas, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É deixar que Jesus nasça em nosso coração. Isso significa o quê? Que a bondade, que a caridade possa nascer em nossos corações. Isso sim, é o Natal. É o Natal. Desejo a todos vocês, do fundo do coração, que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa nascer em vossos corações, como eu tanto desejo que nasça no meu. Que o Natal de vocês seja repleto de alegria, de paz, no convívio com os vossos familiares, amigos. E que seja um dia muito, muito, muito especial. É o meu desejo a todos. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela vossa paciência. E que Deus continue nos iluminando, abençoando a nossa caminhada. E que o nosso próximo ano seja repleto de muita força para continuarmos a nossa caminhada. Obrigado a todos.